E se a sua maior certeza sobre o fim estiver errada? E se o silêncio que se instala após o último suspiro não for o som do nada, mas o prelúdio de uma nova e vibrante existência? Nós caminhamos pela vida assombrados por essa pergunta, carregando o peso de uma despedida que acreditamos ser definitiva. Sentimos o vazio que a saudade deixa, o medo do esquecimento, a angústia de não saber para onde foram aqueles que tanto amamos. Essa dor, essa incerteza fundamental, nos deixa espiritualmente órfãos, buscando um sentido maior em um universo que, por vezes, parece frio e indiferente. Ansiamos por uma conexão, por uma prova de que o amor que sentimos é mais forte que a matéria e que a consciência que somos não se apaga como uma chama frágil ao vento. Neste exato momento, enquanto você busca por respostas, saiba que ao longo de quase um século, um homem dedicou sua existência a ser a ponte entre o nosso mundo e o mundo que nos aguarda. Poucos homens viram o que ele viu, e menos ainda tiveram a coragem de contar. Seu nome é Divaldo Franco. Mais do que um médium, ele se tornou um embaixador entre duas realidades, um cartógrafo de mundos invisíveis, que passou a vida a ouvir, transcrever e, acima de tudo, a viver as mensagens que chegam do plano espiritual. O que ele ouviu, o que ele testemunhou, tem o poder de reescrever tudo o que você acredita saber sobre vida, morte e propósito. Não se trata de uma única revelação, mas de um corpo de sabedoria coerente e profundo, transmitido por inúmeros espíritos de luz. Neste vídeo, não vamos apenas contar histórias. Vamos mergulhar fundo na análise de 5 mensagens essenciais, 5 pilares de conhecimento que se repetem consistentemente através da obra de Divaldo, formando um guia seguro para a alma. O que realmente acontece no momento da transição? Por que sofremos e como podemos nos libertar da dor? Qual o verdadeiro propósito de estarmos aqui? Os laços de amor se rompem com a morte? E qual é a única ação capaz de transformar nosso destino? Cada tópico que abordaremos é uma peça de um quebra-cabeça que, ao final, revelará uma imagem da vida muito mais lógica, justa e esperançosa do que você jamais imaginou. Esta não é uma jornada para os céticos de coração fechado, mas para as almas que buscam. Aqueles que, como você, sentem que deve haver algo mais. Se o seu coração já intui que uma grande verdade está prestes a ser desvendada, escreva agora mesmo nos comentários: "Minha alma busca a verdade". E se você está realmente pronto para iniciar essa transformação, inscreva-se no canal. Este não é apenas um clique, é um compromisso com o seu próprio despertar, um passo em direção às respostas que você procura, não por nós, mas por sua alma. A jornada está prestes a começar. Você já se perguntou, em um momento de silêncio profundo, o que realmente acontece quando o coração para de bater? A sociedade nos ensina a ver a morte como um ponto final, um abismo escuro onde tudo o que somos, tudo o que amamos, simplesmente deixa de existir. Sentimos o frio na espinha ao pensar no fim, na separação, no esquecimento. Carregamos a dor da saudade como uma âncora na alma, olhando para fotografias antigas e sentindo a presença de quem partiu como um eco doloroso em um corredor vazio. Essa angústia, esse medo do nada é talvez a maior ferida espiritual da humanidade. Mas e se essa premissa fundamental estiver errada? E se a morte não for uma porta que se fecha para sempre, mas um portal que se abre para uma nova forma de ser, uma continuação da jornada da consciência? A primeira e mais impactante revelação que nos chega do plano espiritual, através da mediunidade abençoada de homens como Divaldo Franco, é precisamente esta: a vida não cessa. A consciência é imortal. A morte não é o fim, mas o grande despertar. Esta é a pedra angular de toda a compreensão espiritual. A mensagem que os espíritos se esforçam incansavelmente para nos transmitir é que nossa identidade, nossas memórias, nossos afetos e nossa capacidade de pensar não são meros produtos de sinapses químicas em um cérebro perecível. São atributos da alma imortal, o verdadeiro eu, que habita temporariamente o corpo físico. A morte, nesse contexto, é despojar-se de uma vestimenta gasta, um veículo que cumpriu seu propósito. O espírito liberto,
continua sua existência. A grande tragédia, segundo os relatos do além, não é morrer, mas viver uma vida inteira acreditando na própria aniquilação. Essa crença materialista cria um choque profundo no momento da transição, uma confusão que pode durar dias, meses ou até anos no tempo terrestre, pois o espírito desperta do outro lado, sentindo-se plenamente vivo, lúcido, mas incapaz de interagir com o mundo que acabou de deixar. Ele grita, mas não é ouvido. Ele toca, mas não é sentido. É a agonia de ser sem ser percebido. Em suas décadas de trabalho como ponte entre os mundos, Divaldo Franco compartilhou inúmeros relatos que ilustram essa verdade de forma pungente. Imagine a história de um homem, que chamaremos de Arthur, um empresário bem-sucedido apegado aos seus bens, à sua rotina, à sua identidade terrena. Após um súbito ataque cardíaco, ele desperta em seu quarto de hospital, vendo seu corpo inerte na cama e sua família em prantos. Ele tenta desesperadamente acalmá-los. "Estou aqui", ele grita para a esposa. "Não chorem, eu estou bem." Mas suas palavras se perdem no ar. Suas mãos atravessam os ombros de seus filhos como se fossem fumaça. Ele acompanha seu próprio funeral em um estado de negação e angústia, vendo seu corpo ser sepultado, enquanto ele se sente mais vivo do que nunca. Essa perplexidade, essa sensação de estar preso entre duas realidades, é a primeira prova que muitos enfrentam. É o resultado direto de uma vida focada exclusivamente na matéria, ignorando a natureza espiritual que agora se revela de forma inescapável e chocante. Com o passar do tempo, como nos ensinam os benfeitores espirituais, a influência da matéria começa a se dissipar e o espírito desperta para sua nova realidade. É um momento de autorrealização profunda, onde as máscaras sociais caem e a alma se vê tal como é. O destino após esse despertar não é determinado por um juiz celestial, mas pela própria frequência vibratória do espírito, uma consequência direta dos pensamentos, sentimentos e ações cultivados em vida. Aqueles carregados de culpa, ódio e materialismo são atraídos por afinidade para regiões de sofrimento e purgação chamadas de umbral. Não um inferno eterno, mas um hospital da alma onde enfrentam as consequências de seus atos. Em contraste, os espíritos que viveram uma vida de relativo bem, de esforço na caridade e no amor, são resgatados e levados para colônias espirituais, cidades de luz e trabalho, como a famosa Nosso Lar, descrita por André Luiz. A aplicação prática desta revelação para nós aqui e agora é transformadora. A vida que você constrói hoje é a realidade na qual você despertará amanhã. Suas escolhas, seus pensamentos e, acima de tudo, seus sentimentos estão moldando ativamente o seu destino pós-morte. Se esta verdade ressoa em sua alma, comente: a vida continua. Portanto, a primeira grande mensagem não é de medo, mas de esperança e responsabilidade. Não morremos, nós despertamos. Despertamos para a verdade de quem somos, uma verdade que não pode mais ser escondida por trás de títulos, posses ou aparências. Essa revelação, no entanto, abre uma porta para uma questão ainda mais profunda e inquietante. Se o nosso estado no além é um reflexo direto de nossa vida aqui, o que governa essa conexão? Como essa justiça se manifesta de forma tão precisa, atraindo cada um para o seu lugar de merecimento ou necessidade? Não é sorte nem acaso. É uma lei cósmica, infalível e educativa, tão precisa quanto a da gravidade. Uma lei que os espíritos nos apresentam como o pilar central da organização divina e que conheceremos como a lei de causa e efeito. Se a nossa realidade no além é um espelho do que construímos aqui, uma pergunta inevitavelmente surge e ecoa no íntimo de cada um de nós, especialmente nos momentos de dor. Por quê? Porque o sofrimento visita lares que parecem justos? Porque a doença aflige o corpo de uma criança inocente? Porque a dificuldade financeira persiste para aquele que trabalha honestamente? Olhamos para o mundo e muitas vezes o que vemos parece uma grande injustiça, um caos de dores e alegrias distribuídas aleatoriamente. Essa sensação de sermos vítimas de um destino cego ou de um Deus indiferente é a fonte de grande parte de nossa revolta e desespero. Questionamos, barganhamos
E no silêncio de nossas preces, clamamos por uma lógica que não conseguimos enxergar. É aqui que os Espíritos nos trazem a segunda grande revelação, uma verdade que, se compreendida, tem o poder de transformar radicalmente nossa visão da vida, do sofrimento e de Deus. O universo não castiga, ele apenas responde. Esta é a essência da lei de causa e efeito, ou como é popularmente conhecida, a lei de ação e reação. Os mentores espirituais, através de Divaldo Franco e outros missionários, nos ensinam que o Criador, em sua infinita sabedoria e amor, não rege o universo com decretos arbitrários de punição ou recompensa. Em vez disso, ele estabeleceu leis perfeitas e imutáveis que governam tudo, desde o movimento dos astros até a jornada de cada alma. A lei de causa e efeito é o mecanismo dessa justiça divina, imanente e infalível. Cada pensamento que emitimos, cada palavra que proferimos, cada ação que praticamos é uma semente lançada no solo fértil da vida. A colheita, seja ela doce ou amarga, é sempre obrigatória e proporcional à semeadura. O propósito dessa lei não é punir, mas educar. O sofrimento, portanto, deixa de ser um castigo para se tornar a consequência natural e pedagógica de nossos próprios equívocos, cometidos nesta ou em existências passadas, oferecendo-nos a lição exata que nossa alma precisa para evoluir. As comunicações espirituais são ricas em exemplos que tornam essa lei compreensível e tangível. Divaldo, em suas palestras, frequentemente elucida casos que parecem tragédias inexplicáveis sob a ótica terrena, mas que revelam uma lógica divina quando analisados à luz da reencarnação. Pensemos no conceito de suicídio inconsciente, como o que acometeu o espírito André Luiz. Ele não atentou diretamente contra a própria vida, mas seus excessos com a bebida, a comida e as emoções descontroladas o levaram a uma morte prematura e a um despertar doloroso no umbral. Foi a colheita natural de uma vida de abusos. Ou consideremos os complexos dramas de obsessão espiritual. Muitas vezes o espírito obsessor que atormenta alguém não é um demônio aleatório, mas a alma de alguém a quem prejudicamos gravemente em uma vida passada. Uma mulher que hoje sofre com uma enxaqueca crônica e inexplicável pode ter sido, em outra era, uma figura de poder que condenou um inocente à morte por decapitação. O obsessor, ligado a ela por laços de ódio e buscando vingança, atua magneticamente em sua antiga vítima, criando a dor no exato ponto que simboliza a dívida. A cura, nesses casos, só vem com o perdão e a reparação. Entender essa dinâmica nos permite reinterpretar nossas próprias vidas. As dificuldades que enfrentamos se encaixam em duas categorias: as provas e as expiações. As provas são desafios que nós mesmos, como espíritos, escolhemos antes de reencarnar, para testar nossas virtudes e acelerar nosso progresso, como um aluno que escolhe uma matéria mais difícil para se aprimorar. As expiações, por outro lado, são as consequências obrigatórias e inadiáveis de erros graves do passado. A pobreza, para quem foi um rico avarento, a doença limitante, para quem abusou da força e da saúde para oprimir outros, a solidão, para quem traiu a confiança e o amor. Mas essa lei não é uma prisão fatalista. Ela nos oferece a chave para a libertação através de uma tríade redentora: o arrependimento sincero pela falta cometida, a expiação, que é a aceitação resignada da dor como processo de limpeza, e o mais importante de todos, a reparação. Reparar é trabalhar ativamente para corrigir o mal que fizemos, servindo a quem ferimos ou praticando o bem na mesma medida em que praticamos o mal. É aqui que a caridade se torna a ferramenta suprema de resgate kármico. O sofrimento não é uma sentença, é uma ferramenta. Se você sente que precisa reparar algo, escreva nos comentários: estou pronto para recomeçar. Ao internalizar a lei de causa e efeito, deixamos de ser vítimas passivas do destino para nos tornarmos os protagonistas conscientes de nossa jornada. A pergunta "por que eu?" se transforma em "o que preciso aprender com isso?". A revolta cede lugar à resignação ativa e o desespero dá espaço à esperança. Passamos a entender que cada dor é uma oportunidade de cura.
Cada desafio é um degrau. Se somos os arquitetos de nosso próprio caminho, responsáveis por nossas alegrias e dores, e se o objetivo de tudo isso é a educação da alma, então para onde essa jornada está nos levando? Se a vida é uma escola e o sofrimento é a lição, qual é a matéria que estamos estudando? O caminho não é um círculo vicioso de erros e pagamentos. É uma espiral ascendente. Cada lição aprendida, cada dívida quitada nos eleva. Estamos sendo constantemente impelidos por outra lei divina, a lei do progresso, em uma jornada incessante de evolução, cujo trabalho mais urgente e essencial acontece dentro de nós mesmos, no campo de batalha do nosso coração. Se a lei de causa e efeito nos posiciona como arquitetos de nosso destino, e a dor é a ferramenta que nos ensina a construir com mais sabedoria, a pergunta que incendeia a alma é: para quê? Qual é o propósito desta construção? Qual é o projeto final desta imensa jornada cósmica? Muitas vezes nos sentimos andando em círculos, repetindo os mesmos erros, enfrentando os mesmos desafios em diferentes cenários, como se estivéssemos presos em um labirinto sem fim. Essa sensação de estagnação pode levar ao cansaço, à apatia, à crença de que a vida é apenas um ciclo de sofrimento sem um objetivo maior. Mas o que o plano espiritual nos revela, em sua terceira grande mensagem, é que não estamos em um labirinto, mas em uma espiral ascendente. Cada volta, por mais que pareça repetir o caminho anterior, nos eleva um pouco mais. Este é o sopro de esperança que sustenta toda a criação. Ninguém foi criado para o sofrimento. Fomos todos criados para a perfeição. Esta é a lei do progresso, a garantia divina de que toda a criação caminha incessantemente em direção a um estado de maior luz e sabedoria. Nenhum espírito é condenado à ignorância ou ao mal eternamente. A ferramenta sublime que a providência divina nos oferece para essa ascensão é a reencarnação, a pluralidade de existências. Uma única vida, com suas desigualdades e curta duração, seria uma injustiça incompreensível. Mas através de vidas sucessivas, nos é dada a oportunidade infinita de recomeçar, aprender, reparar e evoluir. A reencarnação é a universidade da alma. Cada existência é um novo semestre, com novas matérias, novos colegas de jornada e novas provas. O conhecimento e as virtudes que conquistamos jamais se perdem. São tesouros eternos que carregamos no espírito. O mal que praticamos gera dívidas que precisaremos quitar, mas a oportunidade de aprender a lição e seguir em frente é sempre renovada. Esta é a mais profunda expressão da misericórdia e da justiça de Deus. Os relatos psicografados por Divaldo Franco são um vasto painel dessa jornada evolutiva. Eles nos contam histórias de espíritos que, ao longo dos séculos, foram esculpindo a si mesmos através do cinzel da experiência. Pensemos no caso de um espírito que, em uma encarnação como um general romano, encontrava prazer na tirania, na humilhação dos vencidos, viciado no poder e na força bruta. Sua alma, endurecida pelo orgulho, precisava aprender a lição da compaixão. Em uma vida futura, ele renasce como um servo, sentindo na própria pele o peso da submissão e da impotência. A lição ainda não foi totalmente aprendida. Séculos depois, ele volta como um médico em uma cidade assolada pela peste, forçado a cuidar dos doentes e a ver o sofrimento de perto, desenvolvendo os primeiros germes da empatia. Em outra existência, ele vem como o pai de uma criança com severas limitações físicas, e através do cuidado diário, do amor incondicional e da renúncia, ele finalmente transforma o antigo orgulho em serviço, a antiga tirania em ternura. O objetivo da evolução é este: o domínio gradual do espírito sobre a matéria, a superação dos instintos primitivos e a conquista das virtudes superiores. Essa grandiosa jornada cósmica se traduz para cada um de nós em uma tarefa íntima, urgente e inadiável: a reforma íntima. É aqui que a obra de Divaldo Franco, especialmente através da profunda psicologia de sua mentora, Joana de Ângelis, nos oferece um roteiro prático para a evolução. O trabalho começa com a ferramenta mais difícil e corajosa de todas: o autoconhecimento.
É preciso ter a coragem de olhar para dentro, para o nosso porão interior e perguntar: qual é a minha sombra? Onde se esconde o meu egoísmo? Qual é a raiz do meu medo, da minha raiva, do meu ciúme? A reforma íntima exige que identifiquemos nossas imperfeições, não para nos culparmos, mas para trabalharmos nelas. E para isso, Joana de Ângeles nos apresenta o remédio essencial: o auto-perdão. Perdoar a si mesmo pelos erros do passado não é conivência, mas a libertação da âncora da culpa que nos impede de navegar para o futuro. A evolução do universo começa na revolução do seu mundo interior. Se você se compromete com essa jornada, comente: minha reforma começa hoje. Assim compreendemos que temos um destino divino, a perfeição, e um método claro para alcançá-lo: a reencarnação como escola e a reforma íntima como o trabalho de casa. Sabemos que não estamos perdidos, mas em um caminho de eterno aprimoramento. No entanto, ao olharmos para dentro e confrontarmos nossos próprios monstros, a jornada pode parecer terrivelmente solitária. Sentimos o peso de nossas falhas, a dificuldade da mudança, e nos perguntamos: estou sozinho nesta luta? Será que este vasto universo, com suas leis perfeitas, nos deixou a sós para travar a batalha mais difícil de todas, a batalha contra nós mesmos? Ou será que, mesmo quando não os vemos, existem braços que nos amparam, vozes que nos encorajam e corações que ainda batem em uníssono com os nossos, mesmo do outro lado do véu? Na jornada da reforma íntima, ao mergulharmos nas profundezas de nós mesmos para confrontar nossas sombras, a sensação de solidão pode ser avassaladora. Sentimos o peso de nossas imperfeições, a imensa dificuldade de mudar padrões de séculos, e a pergunta ecoa como um lamento no silêncio da alma: estou sozinho nesta luta? Olhamos para o céu em busca de um sinal, para o lado em busca de amparo, e muitas vezes só encontramos o eco de nossa própria voz. É a dor da orfandade cósmica, a sensação de sermos um náufrago lutando sozinho contra as ondas de um oceano infinito. É neste ponto de vulnerabilidade que o plano espiritual nos entrega sua quarta e talvez mais consoladora revelação: a solidão é uma ilusão. O véu que separa o mundo físico do mundo espiritual é tênue e nós nunca, jamais estamos sozinhos. A morte termina uma vida, não um relacionamento. Esta verdade transformadora nos ensina que os mundos físico e espiritual não são domínios isolados, mas duas dimensões de uma mesma realidade, em constante e dinâmica interação. Os espíritos, como nos esclarece a doutrina espírita codificada por Kardec e amplamente detalhada na obra de Divaldo, influenciam nossos pensamentos e ações muito mais do que imaginamos. Vivemos imersos em um oceano de pensamentos, energias e inspirações. Essa influência, no entanto, tem duas faces. De um lado, temos a ação abençoada de nossos guias espirituais, nossos anjos guardiões, que nos intuem para o bem, nos protegem de perigos e sussurram palavras de coragem e esperança em nosso coração. Do outro lado, existem os espíritos sofredores, ou ainda ligados ao mal, que por sintonia com nossas próprias fraquezas, nosso ódio, nosso vício, nossa mágoa, podem se ligar a nós, inspirando pensamentos negativos e nos conduzindo a processos de obsessão. Nós não somos vítimas passivas. Somos nós que, através de nossa sintonia moral, escolhemos qual porta da alma deixamos aberta. Para ilustrar a permanência dos laços de amor, as comunicações recebidas por Divaldo Franco nos trazem relatos de uma beleza indescritível. Imagine a história de uma mãe que perdeu seu único filho ainda jovem. O mundo dela desaba. O luto é um véu escuro que cobre todas as cores da vida. Ela se sente abandonada por Deus, mergulhada em uma dor que parece insuperável. O que ela não vê é que, do outro lado da vida, seu filho não foi para um nada gelado. Ele foi recebido por benfeitores, amparado e agora aprende em uma escola do plano espiritual. Ele continua a amá-la com a mesma intensidade. Ele a visita em seus sonhos, tenta lhe transmitir pensamentos de paz. Quando ela chora em desespero, ele sente a angústia dela como uma nuvem fria. Mas quando ela se lembra dele com saudade e amor, quando ela faz uma prece sincera,
Seus pensamentos chegam a ele como feixes de luz e calor, nutrindo-o e fortalecendo-o em sua nova jornada. Com o tempo, inspirada por esse amor que ela sente, mas não compreende de onde vem, ela decide transformar sua dor em ação, criando um grupo de apoio para outras mães em luto. O filho, do plano espiritual, se torna um dos inspiradores do trabalho, e a dor da separação se transforma em uma ponte de serviço e amor eterno. A aplicação prática desta verdade é profunda e redefine a maneira como vivemos nossas relações. Primeiro, ela transforma o luto. A saudade permanece, pois é a prova do amor que ficou, mas o desespero se esvai. A prece e o pensamento amoroso deixam de ser um monólogo para se tornarem um diálogo, uma forma real de comunicação, um abraço energético que enviamos àqueles que amamos. Em segundo lugar, ela redefine a nossa família terrena. A doutrina espírita nos ensina que a família é frequentemente um núcleo de resgate kármico, a reunião de espíritos com laços do passado, reunidos para a reconciliação e o aprendizado mútuo. Aquele filho rebelde pode ser um antigo adversário a quem agora temos a chance de amar. Aqueles pais difíceis podem ser almas a quem devemos amparo e paciência. Nosso lar se torna um sagrado hospital de almas e cada desafio familiar uma oportunidade bendita de cura. E por fim, ela nos impõe uma imensa responsabilidade sobre nossa vida mental. Seus pensamentos são convites. Escolha bem quem você convida para entrar em sua casa mental. Se você acredita na força do amor que transcende a vida, comente: o amor nunca morre. Compreendemos então que fazemos parte de uma imensa teia cósmica, uma família universal de espíritos ligados por laços de amor e de aprendizado, em uma constante troca de influências e auxílio. Não estamos sozinhos em nossa reforma íntima, somos amparados. Não perdemos quem amamos, apenas aprendemos a amá-los de uma nova maneira. Esta certeza nos traz um consolo profundo, mas também uma responsabilidade imensa. Se estas são as leis que regem a vida, a sobrevivência da alma, a justiça de causa e efeito, o progresso incessante e a interconexão dos mundos, qual é então a ação suprema? Qual é a prática, o verbo, a atitude que nos permite alinhar com todas essas leis da forma mais eficaz, acelerando nossa evolução, quitando nossas dívidas, ajudando a nós mesmos e àqueles que amamos, encarnados e desencarnados? Qual é o caminho que sintetiza toda a sabedoria do Evangelho e do Espiritismo em um único gesto? Percorremos uma jornada profunda até aqui. Descobrimos que a vida continua, que somos regidos por uma lei de justiça perfeita, que estamos em um caminho de evolução constante e que nunca estamos sozinhos. Cada revelação foi um facho de luz, iluminando os cantos escuros de nossos medos e incertezas. Mas o que fazer com tanta luz? Diante do mapa cósmico que nos foi apresentado, qual é o norte? Qual é a ação, o verbo, o movimento da alma que integra todas essas leis e nos impulsiona verdadeiramente para a frente? Buscamos, em nossa ânsia por felicidade e paz, uma fórmula, uma chave mestra capaz de abrir todas as portas. E a quinta e última revelação, a síntese de todas as outras, nos diz que essa chave existe, e ela é, ao mesmo tempo, a mais simples e a mais exigente de todas as verdades. O amor não é um sentimento a ser guardado, mas uma força a ser usada. Esta é a essência da caridade. Não a caridade tímida do dicionário, restrita a dar uma esmola, mas a caridade em seu sentido crístico, como definida pelos espíritos superiores: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É a materialização do amor. É aqui que a doutrina espírita crava sua máxima mais importante: fora da caridade não há salvação. E por quê? Porque a caridade é a ferramenta universal que age sobre todas as outras leis. Ela é o meio mais eficaz para reparar os erros do passado, neutralizando os efeitos da lei de causa e efeito. É o exercício prático que acelera nossa evolução, nos ajudando a dominar o egoísmo e a praticar a reforma íntima. E é a forma mais sublime de nos conectarmos positivamente com ambos os mundos, enviando luz aos que sofrem e nos sintonizando com os benfeitores espirituais. A caridade não é apenas uma boa ação,
é a física da alma em movimento. Se buscamos um exemplo vivo desta lei em ação, não precisamos olhar para os livros antigos ou para os santos distantes. A vida de Divaldo Franco é, em si, o próprio testemunho. Ele não apenas psicografou a mensagem, ele se tornou a mensagem. Ele nos ensina que a maior caridade não é dar coisas, é doar-se a si mesmo. E ele fez de sua vida essa doação. A Mansão do Caminho, a monumental obra social que ele ergueu em Salvador, é a caridade materializada. Um complexo que alimenta, educa, oferece saúde e dignidade a milhares de pessoas, construído e mantido integralmente com os direitos autorais de seus mais de 250 livros psicografados e com a ajuda de corações voluntários. Pense no que isso significa. Cada palavra de consolo, vinda do plano espiritual, através de suas mãos, foi transformada em pão, em teto, em remédio, em educação. Divaldo adotou legalmente mais de 600 filhos, cuidando deles como um pai devotado. Sua vida é a prova de que um único homem, movido pela força do amor em ação, pode transformar a realidade de milhares. Mas como nós, em nossa vida comum, podemos praticar uma caridade tão grandiosa? Os Espíritos nos ensinam que a caridade não se mede pelo tamanho da ação, mas pela pureza da intenção. Ela começa nos pequenos gestos. É o silêncio que você faz quando a vontade é de criticar. É a paciência que você tem com a pessoa que te irrita. É o ombro amigo que você oferece sem pedir nada em troca. É o perdão, a pedra angular da caridade. Perdoar, como nos ensina Joana de Ângeles, é um ato de inteligência espiritual. É compreender que o ofensor é uma alma doente e infeliz e escolher não se contaminar com o seu veneno. Manter o ressentimento é beber veneno esperando que o outro morra. Perdoar é quebrar as correntes que nos prendem ao nosso agressor, libertando a nós mesmos em primeiro lugar. E é aqui que a reforma íntima e a caridade se unem em um ciclo virtuoso. O esforço para ser caridoso nos força a confrontar nosso egoísmo, e o progresso na reforma interior torna nossa caridade mais pura e eficaz. Sua cura começa quando a dor do outro se torna mais importante que a sua própria. Se você aceita o chamado para o serviço, comente: eu escolho o amor em ação. Chegamos assim ao cume de nossa montanha. Vimos que a vida é eterna, que uma lei justa e educativa rege nossos destinos, que nossa meta é a evolução incessante através da reforma de nós mesmos, e que nesta jornada estamos todos interligados por laços de amor que a morte não pode romper. Por fim, recebemos a chave mestra que harmoniza toda essa orquestra divina: a caridade, o amor em movimento. As mensagens foram entregues. O mapa foi desenrolado diante de nossos olhos. A grande e derradeira questão que paira no ar agora não é mais o que vem depois da morte. A verdadeira pergunta, a que definirá nosso futuro e nossa paz, é: o que faremos com a nossa vida, aqui e agora? Chegamos ao final desta jornada, mas, na verdade, estamos apenas no começo. As 5 grandes revelações que exploramos, inspiradas na sabedoria transmitida através de Divaldo Franco, não são apenas conhecimentos a serem arquivados na mente. São sementes. Sementes que, se regadas com nossa reflexão e nossa vontade, podem germinar em uma árvore frondosa de paz, compreensão e propósito. Recapitulando o que aprendemos, descobrimos que a morte não existe. É apenas um despertar para nossa verdadeira vida. Entendemos que não somos vítimas do acaso, mas arquitetos de nosso destino, regidos por uma lei de amor que nos educa através de nossas próprias ações. Vimos que estamos em uma espiral de evolução constante e que o trabalho mais importante é a reforma de nosso mundo interior. Sentimos o consolo de saber que nunca estamos sós, que o amor é o fio invisível que conecta os mundos e que nossos entes queridos continuam a jornada ao nosso lado. E por fim recebemos a chave mestra, a caridade, o amor em ação, como a força suprema que nos redime, nos cura e nos eleva. Agora, com este mapa em mãos, a grande pergunta retorna a você, mas de uma forma diferente. Não é mais uma pergunta de medo ou dúvida, mas uma pergunta de poder e responsabilidade. Agora que você sabe que a vida é eterna,
Como vai viver o tempo que lhe resta aqui? Agora que você sabe que cada ato seu tem uma consequência, que tipo de realidade você escolherá criar para si mesmo e para os outros? Agora que você sabe que o amor é imortal, como vai tratar aqueles que caminham ao seu lado? A verdade não foi feita para ser um adorno, mas uma ferramenta de transformação. O conhecimento, sem a ação, é como uma lâmpada apagada. O convite está feito, o caminho está iluminado. A decisão de caminhar é sua, e somente sua. Permita que essa nova compreensão assente em seu coração. Deixe que ela acalme suas saudades e dissolva seus medos. Que ela lhe dê forças para perdoar, coragem para se transformar e motivação para servir. Se você se sente pronto para abraçar essa nova visão de mundo e iniciar de fato sua jornada de transformação consciente, manifeste sua fé e seu compromisso. Escreva com toda a força da sua alma nos comentários: estou pronto para entender a vida além da morte. E não pare por aqui. Este é apenas o começo de uma longa e maravilhosa descoberta. Cada vídeo, cada mensagem, é mais um passo em sua jornada. Por isso, se ainda não o fez, assine o canal agora e ative as notificações. Continue sua jornada de despertar. A próxima revelação pode ser aquela que muda tudo. Clique no vídeo que aparece na tela. Sua alma agradece.